E aí galerinha, tranquilo? Pois é, voltamos com mais um videozinho para reforçar aí o nosso aprendizado. Nós tínhamos visto anteriormente, e não se esqueçam, uma característica interessante da pré-história é que os homens inicialmente eram nômades porque não produziam a sua alimentação, assim eles necessitavam vagar para ir em busca de caça, de coleta, mas com o passar do tempo eles começam a desenvolver então a agricultura e domesticar os animais e eles começam a se fixar. Nessa fixação começam a surgir as pequenas vilas que vão dando origem a outras cidades. É por isso que nós estamos agora com esse tema interessante chamado Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia recebe esse nome? É a primeira coisa que vocês me perguntam, meus queridos. Ela recebe esse nome, obviamente, porque ela se dá no meio de dois rios, entre dois rios. Por isso é Mesopotâmia, também chamada de terra entre rios. São duas civilizações importantes que nós temos em seguida, tanto a mesopotâmica quanto a egípcia. Egípcia às margens do rio Nilo e a mesopotâmica entre os rios Tigre e Eufrates. Ambas são chamadas de civilizações hidráulicas ou fluviais. Elas surgem numa região que nós chamamos de crescente fértil. Professor, o que é crescente fértil? É porque a região parece uma lua crescente e é justamente extremamente fértil essa região deles aqui. Deixa eu voltar. Olha só, aqui tanto do Egito até o rio Tigre e Eufrates. Era interessante que esses rios que banham essa região, eles inundavam determinadas épocas do ano e ao baixar as suas águas, eles deixavam sobre o solo uma espécie de um fertilizante natural costumeiramente utilizado, obviamente, que para a agricultura. E a agricultura era importantíssima em virtude dos rios. Para que serviam os rios nessas regiões, para vocês terem uma ideia? Olha só, a importância para a irrigação, para o consumo próprio, para a pesca, para a criação dos animais, para a via de transporte, nós também temos higienização, nós também temos o comércio, dentre outras coisas. Eles construíram então nessas regiões canais de irrigação para levar água a distâncias maiores, construíram também diques. O que são diques? Diques são construções que impedem essa proliferação da água em determinados momentos, nessas cheias, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Mas um fato também interessante na Mesopotâmia é quando nós falamos especificamente em Mesopotâmia, nós não estamos falando em uma nação, um país. Nós estamos falando de um conglomerado de pequenas cidades-estados. O que é cidade-estado, meu querido? Cidade-estado nada mais é do que cidades independentes, cidades autônomas, cidades com regras, com leis próprias. Nós temos aqui esse exemplo de algumas cidades. Uruk, Ur, Nippur, são cidades-estados que haviam na região mesopotâmica. Alguns povos conquistaram essas regiões. Dentre eles, nós temos os primeiros que chegaram lá, que são conhecidos como os sumérios. Os sumérios eles se destacavam de que forma? Eles foram os primeiros a construírem canais de irrigação, a roda possivelmente, o arado e principalmente, notem bem, a escrita cuneiforme. Sobre ela, não se preocupem. Nós já vamos ver em seguida, mas foi importantíssima para a Mesopotâmia. Esses povos sumérios foram subjugados, eles foram dominados por os acadianos, os acádios. Aqui nós temos o que? São povos que vieram do leste, eram nômades, viram a região maravilhosa, se fixaram através do seu rei Sagão I. Após os acádios, nós temos aí um dos principais, que foram os amoritas, que dominaram os acadianos, montaram o Império da Babilônia, cujo rei chamava-se Hammurabi, um deles, obviamente. O Hammurabi ele se destaca por algo interessantíssimo. Ele pega um conjunto de leis que havia na região, ele copila essas leis e ele cria o Código de Hammurabi. Ele esculpe em estelas como essa o Código de Hammurabi, que é também chamado da Lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. O que significa isso, vocês estão me perguntando? É que você seria julgado e condenado com o mesmo peso do delito que você cometesse ao outro. Portanto, era muito importante, antes de você
cometer um delito, você pensar bem, porque o peso seria igual para você. Após a morte de Hammurabi, nós temos um outro povo que vem e domina os amoritas. Os assírios se destacam de que forma? Tinham um exército poderoso e, sobretudo, temidos. Temidos por quê? Porque eles conquistavam com violência, escravizavam, não deixavam os povos anteriores manterem as suas culturas, os seus costumes, mas, como tudo dura pouco, eles também foram conquistados aí pelos caldeus. Caldeus, na figura importantíssima do seu imperador, Nabucodonosor, montou o segundo império da Babilônia. E é nesse período que eles fazem grandes construções e conquistam Jerusalém, levando os judeus de Jerusalém até a Babilônia e os escravizando. Entenderam? Agora, uma outra coisa importante também destacar é a sociedade. Vocês podem encontrar, obviamente, outras literaturas que falam de forma diferente dessa pirâmide social. Usualmente nós utilizamos essa daqui. A sociedade, rei sempre primeiro a sua família, eram os grupos privilegiados. Obviamente que abaixo nós também temos arquitetos, médicos, sacerdotes, altos funcionários do Estado, comerciantes, um pouco abaixo, mas com uma diferença social bastante elevada. Nós temos a maioria da população, que são os camponeses, e outros funcionários que prestavam trabalho em templos, palácio. O grande interessante é que esses camponeses, eles produziam nas terras do Estado. Portanto, nem tudo ficava com eles. A grande maioria das produções da agricultura e da criação ia justamente para o Estado. E por fim, nós temos a classe minoritária, que são os escravos. Os escravos ou eram escravos de guerra, ou eram escravos por dívida. Para quem não sabe o que é um escravo por dívida, caso essa pessoa estivesse devendo a alguém ou ao Estado, ele poderia entregar a sua própria vida como escravo. Meus queridos, um outro detalhe importante. Nós tínhamos acabado de ver a escrita cuneiforme. Por que ela recebe esse nome? E vocês estão me perguntando. Porque ela era talhada em argila com uma espécie de cunha. Ela era marcada, ficava essas marcações, depois essa argila era levada ao fogo para assim, digamos, se concretizar, se materializar, endurecer e aí permanecer por dias e dias e dias, como nós temos exemplo, essa daqui. A escrita cuneiforme era importantíssima para quê? Controle, para leis, para comunicação, para o censo, ou seja, aquilo que é escrito é importante até hoje, né? Mandar uma carta para a namoradinha, essas coisas, claro que você não fazia mais isso. Ela surge por volta de 3.500 a.C. Um outro interessante detalhe dessa arquitetura, digamos assim, da Mesopotâmia, eram as grandes construções públicas. E dentre essas grandes construções públicas, nós temos o quê? Zigurates. O que eram os zigurates? Zigurates, aqui vocês têm um exemplo, olha só que belíssimo esse desenho aqui. Ou aqui nessa cidade da Mesopotâmia, olha um zigurate. Ele também era conhecido como ou a casa dos deuses, ou local de estudo de astronomia, de matemática. Também poderia ser um local para armazenar os grãos que eram coletados de impostos dos camponeses. Dentre outros, também diziam que ali se fazia um artesanato e outras atividades. Estão entendendo? Qualquer dúvida, não se esqueçam, me procurem, mas nós não acabamos ainda. Agora nós vamos para a economia. Meus queridos, agora nós temos o quê? A economia, obviamente. Como essa região especificamente ela era banhada pelo rio Tigre e Eufrates, se destaca o quê? A agricultura e a criação de animais. Mas não só, nós também temos o comércio. Eles criavam ovelhas, criavam gado, criavam cabras, eles plantavam tâmara, trigo, lentilha, dentre outros, mas eles também, como a escassez de minério, ouro, outros metais preciosos nessa região, eles também faziam comércio. Era muito comum caravanas ou via fluvial, eles fazerem comércio com outras regiões. Então não se destacavam apenas pela agricultura, eles também eram exímios artesãos, produziam joias e outros, digamos,
artesanatos à base de tecido, e eles faziam comércio com esses produtos que eles utilizavam, né? Era uma troca comercial, digamos assim. E agora, por fim, meus queridos, nós temos o quê? A religião. Olha só, eles eram politeístas. Sabe o que é ser politeísta? É crer em vários deuses. E interessante é que esses deuses, eles tinham os mesmos hábitos e sentimentos que os humanos. Ora podiam acordar bem, ora podiam não acordar bem. Então eles precisavam receber oferenda constantemente, porque senão eles se zangavam e poderiam se vingar nas pessoas. Quando o cidadão também morria, ele também ia para o sofrimento eterno. Como é que se fazia para amenizar? Através de oferenda. Cada cidade escolhia o seu próprio representante divino, digamos assim, porque nós tínhamos vários deuses na Mesopotâmia. Meus queridos e minhas queridas, agora sim nós encerramos essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, meus queridos, que eu estarei à disposição. Beijos e abraços. Logo, logo estaremos de volta. Até!